nos abençoe neste momento de meditação de sua palavra. Hoje, texto do Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículos 18 a 28, sobre este tema. O que você veio ver? Deus abençoe. Amém. O que você veio ver? Ou o que vocês foram ver? Essa foi a pergunta que Jesus fez para aqueles que estavam dissuadidos por João. A pergunta questionava o que eles foram ver lá no deserto. João era o precursor de Jesus, que veio preparar os corações para que recebessem o Filho de Deus. João, ele tinha uma forma diferente de se portar e a sua mensagem era sempre a mesma: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então Jesus pergunta: o que vocês foram ver no deserto? Um caniço sacudido pelo vento? Vocês foram ver alguém que balança na fé? Alguém que muda a mensagem conforme o público que tem diante de si? Alguém que se adequa às situações devido às pressões que sofre? Essa foi a pergunta de Jesus. Foi isso que vocês foram ver? E é uma pergunta que nós também fazemos para vocês. O que vocês vão fazer na igreja? O que querem ver? O que querem ouvir? O que buscam ali? No caso, aqui. Uma mensagem que seja agradável aos ouvidos? Palavras que nos enaltecem como pessoas, como bons cristãos? É isso que viemos ouvir? Pois bem, não podemos ser menos do que bíblicos. Então a mensagem precisa ser anunciada, doa a quem doer, e esteja diante de nós quem estiver. A mensagem de João Batista, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus, preparou corações para receberem Jesus. E muitos daqueles que foram lá tiveram a oportunidade de fazer outra pergunta para João Batista. Aqueles que eram cobradores de impostos perguntaram: bom, João, tá bom, nós fomos perdoados de nossos pecados. Como é que deve ser a nossa vida agora? Qual vai ser a nossa conduta a partir de hoje? Então João responde: vocês cobram impostos, né? Então cobrem aquilo que é estipulado. Não se enriqueçam à custa do roubo das pessoas. Alguns soldados também fizeram essa mesma pergunta: João, e nós? Como é que nós vamos viver agora? Porque nós somos soldados de Roma. Como é que nós vamos viver a nossa fé? Agora nós somos de Jesus. Como é que vive uma pessoa de Jesus? Bom, então contente-se com o seu salário. É pouco? Sim, mas contente-se com ele. Não tenta ganhar demais torcendo a justiça, manipulando as prisões, condenando quem é inocente ou inocentando quem é culpado. Faça aquilo que precisa ser feito e contente-se com o seu soldo. Faça o que é certo. É isso que lhes compete como filho de Deus.
na função que vocês exercem. E se vocês ouvissem de João aquela mesma mensagem, se vocês ouvissem que agora, de agora em diante, vocês são filhos de Deus, e se vocês perguntassem, tá bom, João, então como é que nós vamos viver a nossa vida de fé? Vivam de forma correta, dentro do trabalho, das funções que vocês foram escolhidos para exercer e para desempenhar. Façam trabalho com alegria, mas façam sempre aquilo que é certo, da melhor forma que vocês conseguirem fazer, porque não servimos pessoas, servimos o Senhor, e somos instrumentos dele, onde quer que nós estejamos. A mensagem de João Batista ecoa para nós como um comprometimento que temos com a fé que Deus nos deu, a fim de seguirmos os seus preceitos também aonde Deus nos coloca a viver. Porque ser cristão dentro da igreja é simples e fácil. O desafio que Deus nos dá é continuarmos sendo filhos deles, cristãos, no ambiente fora da igreja. Porque ali somos testados em nossa fé. Ali somos desafiados em nossa vida cristã. Mas é ali que vamos também fazer a diferença, para transformar também outras vidas, para transformar também outras pessoas em pessoas melhores. O João Batista continua como o personagem principal das perguntas de Jesus, e Jesus faz de novo: o que vocês foram ver? Um homem bem vestido? João Batista tinha um modelito bem pitoresco. Ele se vestia de pele de camelo. E ele tinha um paladar meio diferenciado também. Comia gafanhoto e mel do mato. Esse era o João Batista. Ele era diferentão. A pergunta de Jesus: vocês foram ver uma pessoa bem vestida? Foi a curiosidade que levou vocês para lá? Como é que João se veste? Será que é daquele jeito mesmo? Que bicho louco! Curiosidade levou as pessoas até João. Mas a curiosidade deu para eles uma grande oportunidade da vida. Ouvirem a mensagem da palavra de Deus, que transformou muitas vidas. Dúvidas levaram as pessoas também a Jesus. Na verdade, o João chegou para os seus discípulos e disse assim: vai lá e pergunta para Jesus se ele é aquele que devia vir ou a gente precisa esperar outro. E eles então foram até Jesus. Fizeram essa mesma pergunta para ele. Então Jesus deixou eles de lado e começou a fazer os milagres necessários, porque muitos chegavam até ele, precisando do seu poder, do seu acolhimento. Então Jesus, naquele momento, curou muitas pessoas das doenças, dos sofrimentos, expulsou espíritos maus e também curou muitos cegos. Jesus não disse uma palavra para eles, para responder a eles primeiro. Ele primeiro fez os milagres. E então respondeu a eles: agora vocês voltem lá e digam para João que os cegos veem, os coxos andam,
os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e os pobres recebem o Evangelho. Contem para João o que vocês estão vendo, porque onde eu estou, o reino de Deus está presente. E vamos dizer assim que Jesus inaugura o reino de Deus naquelas pessoas, naquele momento, para que os discípulos de João não tivessem dúvidas de que ele era o Filho de Deus. E por isso, as curas aconteceram diante dos olhos de todos, mas especialmente diante dos olhos dos 2 discípulos. Para que eles pudessem com alegria voltar e contar a João: João, aquilo que Sofonias disse, aquilo que Ageu disse, tudo isso se cumpriu em Jesus. Porque milagres acontecem a partir do toque dele, da palavra dele. Onde ele está, ele transforma os ambientes e as vidas. Mas Jesus faz uma advertência: felizes são as pessoas que não duvidam de mim. Parece que João estava em dúvida. Parece que os discípulos dele também. Então, felizes são aqueles que não duvidam, mas creem de todo o coração que Jesus de fato é o Filho de Deus. Felizes são aqueles que creem de fato e de coração que onde Jesus está, ele transforma as vidas. Felizes são aqueles que convidam Jesus para caminhar com ele, para ir com ele para o trabalho, para habitar na casa, para fazer morada junto à família, porque onde Jesus está, ele transforma os ambientes, porque lá onde ele está, ele inaugura o seu reino, um reino onde há paz, onde poderia e deveria existir guerra, porque ali há pecado, mas onde Jesus está, vidas são transformadas. Onde Jesus está, inaugura-se e podemos sentir um pedacinho do céu, pois desfrutamos de momentos de paz, de alegria e de muita satisfação. Onde Jesus está, ali existem vidas transformadas. Mas a pergunta continua ecoando: o que você veio ver? Você que está no culto hoje, o que você veio ver? Eu sei que alguns vieram para ver o batismo. Não foi assim? Alguns vieram para ver como é que é um batismo. O que aconteceu ali? E quando vocês olharam para o batismo, o que vocês viram? O pastor derramou água 3 vezes na cabeça das crianças. Tá, e ali se tornaram filhos de Deus. Que coisa louca essa! Como pode isso? Agora a criança tem fé? É isso? Sim, é exatamente isso. Vocês vieram para ver milagres no culto de hoje? Vocês viram. 2 crianças que eram inimigos de Deus, filhos da ira, foram acolhidos na família de Deus e Deus os chamou hoje de filhos, colocando o nome deles no livro da vida. Milagre. Um milagre que a razão não pode entender. Porque o milagre que acontece é a ação de Deus. Não é a água, é Deus. Porque é Ele que através deste rito cria a fé salvadora, dá perdão e salva os seus filhos. Viram um milagre? Viram. Embora não entendamos, aconteceu o milagre.
Vamos ter mais 2 milagres no culto de hoje, porque nós teremos a oportunidade de participar da Santa Ceia. O que é a Santa Ceia? O que oficialmente o paladar sente? Pão e vinho. Mas o que sacramentalmente nós temos ali na Santa Ceia? O corpo e o sangue de Cristo. A gente não vê, mas a gente recebe, em fé verdadeira, porque esta foi a promessa de Jesus, de estar presente no pão e no vinho, com seu corpo e sangue. E esta promessa vai além, porque Jesus nos diz que aquele que come e bebe do meu corpo e sangue tem a vida eterna dentro de si. Então, literalmente, nós vamos levar Jesus para casa, dentro do estômago, mas também no coração, mas também na mente. E Jesus transforma a nossa vida. Não é verdade? Mas há mais um milagre que acontece. Na liturgia, nós cantamos algo que às vezes não prestamos atenção, porque aquilo é repetido sempre. Portanto, com os anjos e arcanjos e com toda a companhia celeste, louvamos e magnificamos o teu glorioso nome, exaltando-te sempre, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos. O que é os anjos e arcanjos e toda a companhia celeste? Vocês já pararam para pensar o que significam estas palavras? Que milagre acontece na Santa Ceia? Uma outra pergunta. Vocês sabem que aqueles que já morreram descansam com Jesus na eternidade, certo? E qual é a nossa crença como cristãos? Que um dia nós vamos nos encontrar lá na eternidade, não é isso? Lá nós vamos abraçar aqueles que antes de nós foram para o céu. E vai ser um dia de muita alegria. Mas tem como antecipar esse dia? Agora fiquei em dúvida, hein, pastor? O que eu respondo? Tem como antecipar esse dia? Tem. Vocês sabiam que quando um pecador se arrepende, tem festa no céu? Isso vocês sabem, né? Cada pecador que se arrepende, há festa no céu. O que tem aqui quando a gente está diante do altar do Senhor na Santa Ceia? Pecadores arrependidos que estão aqui para receber o perdão de forma palatável, no corpo e no sangue de Cristo. Então, este culto que está acontecendo aqui, na outra dimensão, no céu, também está acontecendo. E quem está louvando a Deus por cada pecador que se arrepende? Também os salvos que estão lá. Então, se há um momento especial dentro do culto onde nós podemos ter, a presença daqueles que nos precederam na morte, é a Santa Ceia. Na outra dimensão, no céu, eles estão junto lá. Então nós estamos aqui e eles em cima. Certamente, meus irmãos, isso é um milagre. Vemos essas pessoas que partiram aqui? Não. Mas temos a certeza de que elas estão. Porque junto com os anjos e arcanjos e com toda a companhia celeste, louvamos e magnificamos o seu glorioso nome, exaltando-te sempre. Então lá estão nossos entes queridos. Meu pai, pai de vocês,
pastor Jackson, pastor Carlos, pastor Gilberto, tantas e tantas pessoas que nos precederam na morte, mas que estão lá. E na hora da Santa Ceia, estarão na mesma celebração e na mesma alegria. Meus irmãos, que momento importante e único é a Santa Ceia dentro do nosso culto. Então, sempre que vocês tiverem a oportunidade de estar aqui, não perde não. Não fecha o coração não. Porque Deus está estendendo o seu perdão. E a oportunidade de, junto com os anjos e arcanjos e toda a companhia celeste, louvar a Ele e receber Jesus em nós. Puxa vida, o que vocês vieram ver mesmo? Jesus perguntou para as pessoas: o que vocês vieram ver? E ele termina: um profeta? Ele diz sim, ele mesmo responde: e vocês viram muito mais do que um profeta. Vocês vieram ver milagres no culto de hoje? Sim, e vocês viram muito mais do que um milagre. Foi pelo menos 3 que eu falei para vocês. Na igreja luterana não acontece milagre? Acontece todo culto. Todo culto. Deus transforma a nossa vida, lava-nos dos nossos pecados, nos dá nova vida em Jesus, a fé salvadora, nos permite crer que no pão e no vinho tem o corpo e sangue de Cristo, nos permite, ao lavar os nossos rostos diariamente, reconhecer que um dia a água foi derramada em nossa cabeça e nós naquele dia fomos tornados filhos de Deus. E hoje mais o significado que talvez ficou desconhecido por nós por tanto tempo. Na Santa Ceia nos reunimos aos nossos antepassados e ceamos, participamos ali com Jesus e com todos aqueles que nos antecederam na morte. Então, meus irmãos, quando vocês forem convidados a participar da Santa Ceia, não hesitem, venham, participem com alegria e recebam, sim, perdão, vida e salvação que Jesus oferece, porque João é mais do que um profeta. Mas depois é dito lá assim, que aquele que é menor no reino dos céus é maior do que João. Que matemática estranha é essa? É que João, ele foi chamado por Deus, e o nome dele aparece. Mas quem é mais importante que João? Como é que Jesus explica quem é mais importante no seu reino? Aquele que serve. Esse é o maior no reino de Deus. Aquele que anonimamente faz o seu trabalho para a glória de Deus. Aquele que usa seus dons a serviço do Senhor. E não para aparecer, mas simplesmente porque movido pelo amor que Deus tem, faz o trabalho. E o faz com alegria. Então, meus irmãos, que Deus abençoe essa palavra no seu coração. Que vocês sejam fortalecidos na fé. Que vocês, de fato, tenham encontrado muito mais do que aquilo que vocês tensionaram ver e ouvir aqui hoje. Porque Jesus está presente. E Ele transformou completamente o nosso culto e a nossa vida. E quando pronunciarmos a bênção sobre vocês, no final do culto, Jesus vai embora com vocês. Vocês vão levar Ele para casa. E Ele vai transformar a casa de vocês.
Ele vai transformar a vida de vocês, porque de forma antecipada, Ele vai inaugurar o seu reino na vida de vocês. Então, não andem mais sem Jesus, não. Ande com Ele. Garanto a vocês, é bem melhor. Que Deus abençoe a vocês e a mim, em nome de Jesus. Amém. Nos coloquemos de pé. E a paz de Deus, que excede todo